Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Falamos aqui de Lajinha, Minas, pastor e professor Ilmar Satenerick Heller Kaiser, descendente de alemães que chegaram no Brasil em 1837, meu pentavô Conrado Sattler. Éramos luteranos, presbiterianos e depois renovação. Hoje pertencemos ao Ministério Tabernáculo, que é uma igreja renovada com segmentos presbiterianos e batistas. O CCBB, o Centro de Cultura Bíblica Bereshit, ele é que mantém a Faculdade Teológica Bereshit, com os cursos de mestrado e doutorado e bacharelado livre, todos os cursos livres, e mantém também o Seminário Teológico Bereshit, com os cursos intermediários, que é esse que estamos ministrando aqui, matéria dele, e o curso básico. O básico são 36 matérias, dividido em 6 blocos de 6 livros, e o intermediário 4 blocos. 3 blocos de 4 matérias e um bloco de 6. Nós estamos no bloco chamado História do Cristianismo. E a nossa aula hoje é a aula última desse bloco, é o bloco 2. História do Cristianismo, segunda etapa. Vimos a primeira etapa, que é a Igreja dos Pais Apostólicos. E até o concílio, até as perseguições, grandes 10 perseguições. No bloco 2, começamos depois das perseguições com a igreja chamada Igreja Imperial, né? Começando depois do Edito de Milão de Constantino, o Edito de Tolerância de Teodósio, e vamos até aí Tiatira. Lembrando que as 7 cartas do Apocalipse representam cada um período da igreja. Éfeso, a igreja inicial, com as perseguições iniciais até Roma, até Nero. Depois Esmirna, com a perseguição de Nero até a última do Valeriano, Diocleciano. Depois temos a igreja de Pérgamo, que é o casamento de Constantino, casamento total. E agora, por final, a igreja de Tiatira, quando a paganização total assume a igreja. Esse é o período final, né? Quando a Tiatira é a única igreja no Apocalipse que aparece o nome da mulher, que é Jezabel. O que Jezabel fez? Converteu o rei Acabe ao Baal. Fez colocar templo de Baal, tinha 450 profetas de Azera, 450 de Baal, 400 de Azera, dentro da cidade de Samaria, dentro de Tirza, dentro de Samaria, primeiro era Tirza, depois de Israel. Então, Jezabel, que foi mãe de Acazia, de Jorão, de Atalia, que casou com o rei Jorão, filho de Josafá. Essa Jezabel aparece aqui em Tiatira, mostrando que a igreja desviou. Lembrando que a palavra católica foi colocada no ano 110, na era cristã, pelo bispo, mostrando o quê? Explicando o quê? Para explicar que seria católico, seria o quê? A igreja correta. No ano 170, ela foi chamada assim. Na carta do bispo Inácio de Antioquia, do ano 110, nós encontramos isso. Para distinguir a igreja verdadeira, correta, da igreja que não tinha doutrina de docetismo, agnósticos, marcionistas, montanistas, pelagianos, para mostrar que era correto, foi criado o nome católico, que é o universal, a igreja que seguia a linha de Jesus. E depois se desvinculou completamente, hoje segue outra linha, mas a igreja continua sendo universal. Nessa última aula de hoje, nós mostraremos então o final da história. A idolatria total, a idolatria romana, o poder papal, a idolatria na cristandade, as cruzadas de Leão, imperador do Oriente, contra a idolatria. Esse Leão III é chamado iconoclasta, porque tentou de tudo quanto é jeito acabar com o culto aos ídolos, acabar com o culto às relíquias, mas ele foi punido, não conseguiu fazer isso. Ele é chamado de iconoclasta, porque ele era o quebrador de imagens, né? Ele promoveu uma cruzada contra a idolatria. Depois teve a separação das igrejas latinas e gregas, a rebelião que aconteceu aí no tempo de Gregório II. O primeiro papa famoso foi Gregório I. O primeiro a usurpar o trono foi o bispo Leão I de Roma, né? O papa Gregório III depois, teve 3 Gregórios, convocaram o segundo concílio de Nicéia no ano 787, para se tornar as imagens, culto à imagem oficial. Depois começa a decadência do Império Romano, a invasão, né, até o ano 476, e a origem do domínio temporal, o Papa começa a querer terra, começa a mandar na história medieval, nós vamos ver isso depois na frente, começa o poder temporal e vai por aí. A decadência espiritual completa, Carlos Magno, Pipino, o rei dos francos vai ajudar o Papa, depois Carlos Magno é coroado também rei, e no ano 768, tem o império dele ali, e ele vai jurar obediência ao Papa também. E depois foi convocado o Concílio de Frankfurt em 794, onde então a decisão é feita, redigida por Alcuino,
O Quino é um diácono da cidade de York, da Bretanha, e é condenado o culto às imagens, colocando aqui de conhecimento da bem-aventurança eterna. A Bíblia, a leitura da Sagrada Escritura, nela não pode haver qualquer homem como se fosse um espelho, que espécie de moral, ser moral ele é. A leitura das Sagradas Escrituras purifica a alma do leitor, traz o seu espírito o receio dos tormentos do inferno, eleva o seu coração às alegrias celestiais. O homem que deseja estar sempre com Deus deve orar bastante e estudar a Bíblia Sagrada. A leitura do livro santo dá uma dupla alegria aos seus leitores. Instrui de tal modo o seu espírito que os torna mais penetrantes, ao mesmo tempo desvia-os das vaidades humanas. Então esse concílio, ele veio fazer o quê? Ele veio acabar com o culto às imagens, e foram expostas várias razões para isso, e ele diz aqui que não somente não tendo a confirmação das Escrituras, mas até como sendo diretamente contrária aos escritos do Velho e do Novo Testamento. É o que o Quino escreveu, né? E nesse tempo aí já havia uma decadência geral no clero. A maior parte do clero vivia num estado de letargia espiritual e franqueza viciosa. O bispo de Roma era quem praticava as maiores iniquidades. Desde o século IV, quando começou isso aí, o sucessor da cadeia de Pedro eram os próprios que punham mais em evidência o desenvolvimento da decadência da igreja e das suas vidas, como seus próprios historiadores as contam. No ano 358, o Papa Libério foi acusado de prevaricação e heresia por Hilário, bispo de Poitiers, na França. 8 anos mais tarde, o bispo Damaso incorreu no crime de assassinato, pois teve que passar por cima dos cadáveres de 160 dos seus adversários para chegar até a cadeira papal. Em 385, o Papa Ciríaco impôs o celibato. Olha aí a invenção do celibato, né? Não pode casar. Estabeleceu esse péssimo dogma por meio de um decreto, daí proveio a principal causa de imoralidade na Idade Média. Mais tarde, no pontificado de Zósimo, tornou-se notável por causa do seu grande orgulho e presunção, e os bispos da África referem-se a isso numa carta ao seu sucessor Bonifácio, em que dizem: esperávamos, visto que foi do agrado de Deus elevar-vos ao trono da igreja de Roma, não continuar a sentir os efeitos daquele orgulho e arrogância mundanas, que nunca deviam encontrar na igreja de Cristo. A eleição do próprio Bonifácio deu lugar às desordens tais que o poder civil teve de intervir para manter a paz. E aí vai por aí afora, né? Os bispos, em muitos casos, não eram nada melhores que os papas. Em lugar de olharem pelo rebanho de Deus, eram notáveis por sua avareza, que muitas vezes os levava a cometer os maiores excessos de crueldade e extorsão. Os padres eram muito culpados a esse respeito. E o grande papa, primeiro papa de Roma, o Gregório o Grande, acusa-o de se apoderar dos bens dos outros e de ridicularizar aqueles que procediam de um modo humilde e casto. Mesmo quando entre eles existia algum zelo religioso, era geralmente por uma causa inútil, e frequentemente se levantavam questões fúteis, até que o espírito de polêmica ficava bastante irritado. Assim, a questão da tonsura clerical foi algum tempo motivo de contenda entre muitos pontos, especialmente os missionários célticos e italianos. Cada um fazendo de um jeito, né? Tonsura é rapar a cabeça, né? Um rapava de redondo, outro rapava pela frente, outro rapava por trás, e aí por aí fora. Mas Tiatira o tempo, meus irmãos, das heresias, das coisas erradas, dos dogmas, né? A paganização da igreja. O marco inicial é o ano 213. Naquela altura, a igreja já estava desviando-se do princípio bíblico da justificação pela fé, juntamente com outras que haviam datado das heresias da regeneração batismal e batismo infantil. Então começou no ano 313. No ano 335, apareceu o uso da mitra, né? Tinha que colocar a mitra na cabeça para distinguir dos demais. No ano 366, foi decretado a supremacia de Roma, que já tinha falado isso aí, que depois vem ser confirmado por Gregório o Grande lá, quando Focas matou o imperador Maurício e deu a supremacia para ele. No ano 381, tem o culto à Virgem Maria, né? Maria não foi virgem, só foi virgem até Jesus nascer. Depois José teve 4 filhos homens com ela, Judas e Tiago escreveram epístolas, e José e Simão e mais mulheres. 390, a confissão auricular. Os padres, os clérigos, passaram a colocar lá um confessionário para ficar escutando a vida particular dos outros e sair futricando no meio do povo com aquilo ali. No ano 397, o sacerdote deve realizar o culto em jejum. Isso aí é até uma coisa boa, né?
No ano 400, recebe o título de Papa. O bispo de Roma sobrepõe-se ao bispo de Jerusalém, de Antioquia, de Alexandria, de Constantinopla e usurpa o poder total. No ano 405, as imagens dos santos da igreja. Né? Colocaram imagem para tudo quanto é banda. No ano 431, a maternidade divina. Maria pariu Jesus, deu a luz de Jesus, mas continuou virgem. No ano 519, a observância da quaresma, aquele período de 40 dias, né? No ano 528, o rito da extrema unção. A pessoa, na hora de morrer, tem que chamar alguém rapidamente, um pároco, um clérigo, para jogar água benta nele ali, para fazer com que ele entre no céu, né? Aparecem as ordens dos beneditinos, né, os monastérios, a festa da purificação de Maria. No ano 600, o ofício de Roma, o uso da batina, o culto às relíquias, né? Havia tantas relíquias, tanto osso de fulano, tinha tanto osso de João Batista que se juntasse tudo dava mais de 300, quando só tem 206 ossos, né? 615 começa os cortes de cabelo, um corta para cá, outro corta para cá, outro corta na frente, tupetinho. 709, costume de beijar os pés do Papa. 740 da era cristã, absolvição pela penitência. Se fizer essa penitência, subir o joelho, as escadarias de Roma, aí estaria absolvido. 752, passa a carregar o Papa no andor, faz uma coisa aí, uma liteira de 4 lugares de maneira de carregar no andor, né? No ano 769, veneração de imagens. 871, o sino é oficializado na igreja. 850, aparece a água benta. 884, canonização dos santos. 965, costume de batizar os sinos. 1010, a Ave Maria e o Padre Nosso. Lá na reza, né? Maria, cheia de graça, seja convosco. 1075, surge o celibato. 1227, elevação e adoração da hóstia. A hóstia, aquele pãozinho deles, né? Feito ali, sem fermento, sem nada, não pode mastigar, o corpo de Cristo. 1229, é proibida a leitura da Bíblia para os leigos. 1230, o uso do rosário, aqueles rosários que a maneira fica contando ali, fazia a Ave Maria. 1231, o uso da campainha no culto, tem que bater campainha, igual o sacerdote judeu, né? O sumo sacerdote quando entrava no santíssimo lugar. 1245, o uso das capas e chapéus escarlate para os cardeais. Cardeal agora tinha que ter uma roupa diferente, não podia ser a roupa igual, né? Tinha um cardeal, tinha um bispo, arcebispo, etc. 1264, aparece a festa do corpo de Cristo. 1326, é instituída a reza. 1414, proibição para os leigos do cálice da Santa Ceia. Só quem pode tomar o cálice da Santa Ceia é o pároco, é o clérigo, é o oficiante. 1439, em vez de 2 sacramentos, surgem 7 sacramentos. 1476, o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Maria deu à luz, mas não se imaculou, nunca teve transação sexual com José. 1478, a Santa Inquisição, com o nome de Santa, matando todos os cristãos verdadeiros, né? Na Espanha, em Portugal. 1515, começa as vendas de indulgência para arrumar dinheiro para construir a Basílica de São Pedro. 1545, a tradição igualada com a Escritura Sagrada, o Concílio de Trento, depois da Reforma, iguala, a tradição é igual, né? Coloca os livros deuterocanônicos, apócrifos, pseudoepígrafos na Bíblia deles. 1854, o dogma da Imaculada Conceição, repetiu na Imaculada Conceição, repetiu de novo aqui. Em 1476 era uma coisa e em 1804 virou uma lei. Em 1870, a infalibilidade papal. O Papa, se falar na cátedra, falar na cadeira de Papa, ele é infalível. O poder temporal da igreja, as causas, fortalecimento da justiça, incerteza do governo secular, firmeza do governo da igreja, as falsas decretais ou fraudes pias. Poder temporal. Período culminante, Hildebrando, Gregório VII, foi quando a igreja dominou. A igreja chegou a ter 1/3 das terras da Europa inteira pertencia à igreja. Reforma do clero, separação entre igreja e Estado e a supremacia da igreja com Henrique IV. Inocêncio III, eleição do imperador, governo em Roma, submissão do rei da França e da Inglaterra. Chegou um tempo que os reis tinham que submeter-se ao Papa. E aí surgiram aquele monte de ordens, beneditinos, dominicanos, franciscanos, cistercienses, e teve um problema sério aí de cisma do Vaticano, né? Teve um tempo que teve chamado cativeiro babilônico, o papado foi para a França, depois voltou, teve um tempo que teve 2 papas, 3 papas, e a igreja feudal chegou a ter 2/3 das terras europeias eram em mão deles, né? Eles é que mandavam e desmandavam. Então tá aí a história desse período, vamos ficando por aqui.
e estude mais, dedique-se mais com o tema História do Cristianismo. Fica na paz, tchau, tchau.